Já estamos de volta e agora vamos falar de saúde. Atenção para vocês que querem manter um corpo saudável, querem manter uma dieta adequada. Nós vamos conversar hoje sobre os mitos e as verdades do jejum intermitente. Convidei aqui o médico Dr. Tiago Cabral para falar sobre esse assunto com a gente hoje. Tudo bem com o senhor, né, doutor Tiago? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Mega Profissionais, Jejum Intermitente. Existem muitos mitos e muitas verdades sobre jejum intermitente. Por isso, nós o convidamos para vir aqui ao programa, né? Tudo bem com o senhor, né? Tudo ótimo. Doutor, o que é o jejum intermitente? Então, o jejum intermitente é uma estratégia de dieta, uma estratégia alimentar que até há um tempo atrás era um pouco polêmica, porque faltavam evidências científicas e tudo mais. Hoje já tem várias evidências científicas mostrando que o jejum intermitente realmente funciona, né? Uhum. Ele é uma dieta que ela foi criada baseada no... Não baseada, né? Foram estudos feitos primeiro com o Ramadã, os árabes que fazem aquele período de 40 dias, né? Uhum. De jejum, que eles só podem comer depois que o sol se põe até o sol nascer, e durante o dia não pode comer nada. Uhum. E eles perceberam que esses... Mas você passa a madrugada toda comendo, adianta também no jejum intermitente ou não? Não, aí não adianta, tem que dormir. Aí também não dá, né? Aí não dá. Eles perceberam que eles emagreciam e preservavam a massa magra, preservavam a massa muscular. E aí foram criando estratégias de... Agora, essa questão do jejum intermitente veio agora para a mídia, né, doutor? É recente? É bem recente, recente mesmo essa questão do jejum intermitente. Até era bem polêmica, até no último congresso Brasil de Atualização de Endocrinologia e Metabologia, eles falaram bastante sobre os benefícios do jejum intermitente, as estratégias, os protocolos do jejum intermitente, foi bem esclarecedor. Tá, mas vamos agora entender como é que funciona. Jejum já vem da própria palavra de não comer. Exatamente. Né? Se abster de algum tipo de alimentação ou líquido, enfim. Né? Se abster. Como é que funciona essa questão de jejum intermitente para que ele realmente surta o efeito e, é claro, que também ninguém possa aí ter problemas de saúde, viu, gente? Vamos acompanhar essa entrevista com muito cuidado, que não é qualquer um que pode sair fazendo, né? Não é todo mundo que está apto a fazer, acredito eu, por isso que eu convidei o especialista para conversar conosco, né? Como que funciona hoje o jejum, doutor? Então, o jejum intermitente é um período que você vai ficar sem se alimentar. O mais comum, mais feito, é o protocolo de 16 horas, né? São 16 horas sem se alimentar, onde você só vai ter 8 horas do dia para comer, por exemplo. Você começa a comer às 9 da manhã e a última refeição você faz às 5 da tarde. De 5 da tarde até 9 da manhã do outro dia, fica em jejum sem comer nada. Mas funciona? Porque aí você vai dormir, você não vai sentir fome mesmo. Por isso que é legal, porque pega o tempo que você está dormindo. Então até que não fica tão pesado para fazer. Por exemplo, se você começasse a comer 7 horas da manhã, teria que parar de comer às 3 da tarde. Né? Mas peraí, então você come durante 8 horas? Isso, 8 horas. Direto, sem intervalo. Isso. Não é período de trabalho não, né? Não, descansa 2, uma hora de almoço, não, né? Vai direto, 8 horas. Isso, exatamente. Né? Começa por volta de 9 horas da manhã, seria um café da manhã. Isso, exatamente. E vai até 5 horas da tarde, mais ou menos, porque dá um período de 8 horas de alimentação. Certo. Né? E daí, das 17 em diante? Não come nada, só pode tomar água. Só toma água. Chá sem açúcar ou café sem açúcar. Sopinha, consumir, nada de batido, né? Nada. Tá, aí volta comendo outro dia. Aí volta comendo outro dia. Por quanto tempo faz esse jejum? E aí que tá, existem vários protocolos, né? Tem um protocolo que você faz de jejum 3 vezes na semana, tem um protocolo que você faz só uma vez na semana, tem alguns que você faz todos os dias. Entendeu? Então existem vários protocolos. Da resposta, né? Depende bastante do tipo de paciente, da doença que ele tem associada. Por exemplo, paciente com compulsão alimentar, até se pensava que não era tão bom para paciente compulsivo, porque ele ia ficar um período longo em jejum e quando fosse liberado para comer, comeria demais. Mas foi mostrado que não, foi mostrado nos estudos científicos que não acontece isso, que ele é bom justamente para o paciente que tem compulsão alimentar. Porque no período de jejum, a gente meio que engana o corpo, né? Porque o carboidrato é a nossa principal fonte de energia, a maneira mais fácil do corpo obter energia, né? Quando o corpo percebe que não está chegando o carboidrato para ele, ele pensa, tem que usar o plano B. Qual que é meu plano B? Vou começar a queimar gordura para gerar energia. Aí ele começa a queimar gordura com essa finalidade de gerar energia e te manter com o corpo funcionando. Nesse processo, são liberados alguns neurotransmissores que são anorexígenos.
que diminuem o apetite, né? Alfa-MSH, colicistoquinina, e inúmeros outros neurotransmissores que tiram o apetite. Então, no outro dia, quando você for comer, você já vai estar com menos fome. Não vai ter tanto apetite quanto teria. Ah, é? Funciona dessa forma? Funciona dessa forma. Você tem cada vez menos apetite. Então, por isso que consegue controlar a compulsão alimentar. Qualquer um pode fazer esse jejum? Depende de cada pessoa, né? Depende do estilo de vida da pessoa, dos horários que ela tem para se alimentar. Às vezes a pessoa não consegue comer naquele horário que a gente sugeriu para ela. A gente tem que fazer algumas adaptações e também das doenças associadas, né? Doenças associadas. Que doenças que seriam basicamente que impedem uma pessoa de fazer o jejum? Por que eu estou frisando isso com o senhor? Nós estamos hoje tendo a companhia de quase 3 milhões de telespectadores, né? Que estão nos acompanhando, né, pelos nossos programas, pelos nossos canais, nós exibimos canais abertos, também nas redes sociais, e esse programa vai ficar pela vida toda aí nas redes sociais, né? Como é um processo aparentemente muito simples, ficar sem comer 16 horas, qualquer um já se sente nessa obrigação, né, gente? Não, é fácil, né? Você vai comer só 8 horas, ficar sem comer 16, eu vou emagrecer. Então eu vou fazer isso, que parece ser simples. Por isso que eu estou querendo muito frisar com relação a isso, quais são os limites para uma pessoa participar. Quem pode fazer esse jejum e quem não pode fazer esse jejum? Aí vai depender bastante. Por exemplo, diabéticos mal controlados não podem fazer o jejum pelo risco de hipoglicemia ou de descontrole do diabetes, né? Pacientes que têm alguma doença psiquiátrica que podem pode piorar essa doença psiquiátrica dele, né? Sim. Pacientes. Uma outra questão também, a questão de mulheres que estão amamentando, né? E tudo, porque geralmente a mulher, depois que ela dá à luz, ela vai ficar apavorada com o corpo, né? Eu quero voltar o mais rápido possível com o meu corpo normal e tudo, né? É permitido também? Pois é, para a mulher que está amamentando, é melhor ela curtir o período da amamentação, curtir a criança, depois se preocupa com a perda de peso, até porque a amamentação vai fazer ela perder peso. Então, quanto mais ela amamentar, melhor. Outra pergunta também que eu tenho certeza que vocês estão fazendo em casa, né? Esse jejum intermitente dispensa a dieta? Eu posso, igual por exemplo, você citou em alguns protocolos, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, todos os dias da semana, né? Dependendo da resposta que a pessoa quer, agilidade com a perda de peso. Essa questão do jejum, ele suspende a questão também da dieta e suspende também a questão do exercício físico? Não, isso aí nunca vai mudar. A minha vontade era muito que ele respondesse sim, gente. Eu tentei, eu estou aqui esforçando para isso, mas isso não aconteceu. Você acha? Então não pode suspender. Nunca vai mudar. Não adianta a pessoa, na janela de alimentação, ficar 8 horas tomando sorvete, comendo doce, não vai resolver. São só alimentos que não têm valor nutricional nenhum, aí a pessoa vai ficar pior. Fica com déficit de nutriente, fica fraca, fica tonta. Agora, por que as pessoas estão aderindo ao jejum intermitente? Por que elas estão gostando tanto do jejum intermitente? É só uma questão de moda? O que o senhor acha, na sua avaliação, lá no seu consultório? O jejum intermitente é bom porque é uma estratégia fácil de fazer, você não precisa modificar tanto a sua dieta. Para quem já tinha uma alimentação razoavelmente boa, né? Não precisa modificar tanto, só precisa modificar os horários de alimentação. Então, para uma pessoa que comia de 3 em 3 horas, 6 refeições por dia, ela tira 1 da manhã e 1 da noite, come 4 refeições só naquela janela e fica a mesma coisa, potencializa o emagrecimento. Então, é uma estratégia relativamente fácil de fazer. Na sua opinião, qual que seria uma dieta associada, que não seria tão pesada, ao jejum intermitente, pudesse ter um resultado legal na perda de peso? Não entendi. Na sua opinião, qual dieta, porque nós já falamos que uma coisa não substitui a outra. A pessoa tem que continuar com uma dieta para ter um resultado legal. Na sua opinião, qual seria uma outra dieta que, associada ao jejum intermitente, possa ter um bom resultado na questão da perda de peso? Ah, sim. Então, geralmente uma dieta com pouco carboidrato, né? Rica, não rica em gordura, com a quantidade boa de gordura e proteína, né? Inclusive, agora em no começo de setembro, foi lançado um estudo, o estudo Pure, que mostrou que o consumo excessivo de carboidratos aumenta o risco de morte cardiovascular. Então, aquela pirâmide alimentar antiga, que era 60% de carboidrato,
e 20% de proteína, já caiu por terra. Aliás, tudo cai por terra o tempo todo, né? Falando de cair por terra, tem aquela questão agora, inclusive, do exercício físico, que a pessoa não precisa fazer todos os dias, exercício no final de semana, também dá resultados bons e não é tão ruim quanto se pensava, né? O senhor, como é que o senhor pensa isso? É a favor ou contra? O exercício físico, assim, fazendo pelo menos 3 vezes por semana, teoricamente você já tem resultado durante a semana inteira. Porque o benefício do exercício não é naquele momento que você está lá fazendo o exercício. O benefício você vai ter depois, né? Dependendo da intensidade do seu treino, você continua com o metabolismo acelerado, continua produzindo algumas substâncias boas do exercício físico por 24 até 48 horas. Depois do exercício. Certo, mas aí 3 vezes por semana, você acha que já... fazendo 3 vezes por semana, né? No caso, se você tivesse esse benefício 2 dias depois, então você acaba cobrindo a semana inteira. Teoricamente, né? Teoricamente. Né? Agora a prática é que é um pouco diferente. Conversei aqui com o Dr. Thiago Cabral, mais uma vez no programa Mega Profissionais, né? Seja bem-vindo quantas vezes desejar voltar aqui conosco, tá bom, doutor? Muito obrigado pela sua participação. E daqui a pouquinho eu volto, depois do nosso intervalo.